Sabe aquela história que dizem por aí que depois que o bebê nasce, você rapidinho consegue perder todo o peso que ganhou? Ou aquela história de que já na amamentação você gasta tanta energia que rapidinho você consegue emagrecer? Bom, mas a verdade não é bem assim. Ao contrário do que muitas pessoas falam, são pouquíssimas as mulheres que conseguem ter 100% do seu corpo de volta depois da gestação sem precisar fazer algo específico para isso. A maioria fica mais flácida, com mais celulites, muito mais gordura localizada, as roupas demoram a caber e dá um caimento legal. E isso acontece porque o corpo da mulher passa por inúmeras transformações para gerar uma vida. Estruturalmente falando, a nossa postura muda, nosso centro de gravidade muda, a gente passa por um afastamento abdominal para poder dar espaço para o bebê. O quadril, ele se alarga também para a gente poder encaixar o bebê na nossa pelve, sem contar as inúmeras alterações hormonais que a gente sofre durante a gestação, que faz com que o nosso corpo armazene mais gordura, principalmente ali na região abdominal, onde está o bebê. Fora isso, o nosso metabolismo tende a diminuir bastante, ficar bem mais lento durante e depois da gestação. E com isso, a gente fica com muito mais dificuldade de perder peso. E é nesse momento que eu quero te dizer algo muito importante. Você não está sozinha nessa jornada. Há uma luz no fim do túnel. A esperança de que é possível recuperar não apenas o seu corpo, mas a sua autoestima e a sua autoconfiança. Nos próximos minutos eu vou mostrar para você como mulheres comuns estão conseguindo recuperar os seus corpos depois da maternidade, treinando apenas 30 minutinhos por dia sem sair de casa. Neste vídeo eu vou compartilhar histórias reais de mães que passaram pelos mesmos obstáculos que você, mas conseguiram dar a volta por cima. Hoje eu visto uma roupa e consigo ver a diferença. O que eu mais vejo no meu corpo é o contorno. O contorno dele, desde que eu conheci o treino com a Helena, eu tenho visto mudanças maravilhosas. Então assim, a Helena, eu me achei do treino dela, malho com gosto, com satisfação, tô vendo resultado, já emagreci, já tô vendo mais definição. Tinha dias que eu me acordava de manhã, eu pisava no chão, os meus pés estavam inchados, chegava ao trabalho com os meus pés doloridos, as minhas articulações doendo, sabe? E hoje eu não tô tendo esse problema. Eu sou completamente viciada, estou malhando de domingo a domingo. Eu gosto muito do treino, me diverte, é rápido, são 30 minutinhos. E os treinos da Helena, além de toda a competência, né? São treinos que pegam mesmo, a gente sente que tá fazendo a diferença. Ela tá ali o tempo inteiro, bora, você consegue, não desiste não, parece que ela tá dentro da sua casa. Você tá querendo desistir, bora, vamos, desiste não. Ela sempre me falou isso, que a transformação ela vem da cabeça e acaba consequentemente atingindo o corpo. Não tem coisa melhor do que a gente conseguir malhar em casa, no conforto da nossa casa, sem ser observada por ninguém, sem ter que precisar de aparelho e ver os resultados aparecer. Então, se você está pronta para se tornar a melhor versão de si mesma, continue aqui neste vídeo. Aqui eu vou te provar como qualquer mãe, mesmo com a rotina super corrida, consegue implementar o método de reprogramação metabólica. Para tudo e preste atenção, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode ser a virada de chave para a sua vida. Mas afinal, Helena, como funciona na prática esse método? Mas primeiro, me conte aqui, olhos nos olhos. Você já tentou usar alguma dessas estratégias que eu vou te contar aqui para perder a barriguinha que ficou da gravidez? Você já tentou fazer dietas super restritivas, cortando doces e carboidratos, fazer treinos aeróbicos de longa duração, como caminhadas, corrida, bicicleta ergométrica, ou até mesmo já tentou esses chás emagrecedores ou essas dietas milagrosas e não conseguiu ter resultados eficientes? Aquelas estratégias que você até utilizava antes da gravidez e que davam certo lá. Agora, quando você tenta utilizar essas mesmas estratégias, você já não tem os mesmos resultados que antes?
É isso que acontece com você? Elas não vão funcionar como funcionavam antes. E elas não vão funcionar, obviamente, porque seu corpo passou por inúmeras transformações durante a gestação. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o seu corpo e a sua barriga, eles não vão voltar 100% depois que o bebê nasce. Isso acontece porque algumas alterações que você teve na gestação, elas vão persistir mesmo depois do parto. Essas alterações eu chamo de os 3 vilões das mamães. São eles que te impedem de ter resultados eficientes. Os 3 vilões são aumento da gordura abdominal, perda de massa muscular e retardo metabólico. E é justamente por conta desses 3 vilões aqui que é tão difícil perder peso depois da gestação. Então, para você voltar a ter o corpo que você tinha antes ou ter um corpo ainda melhor do que você tinha antes, você precisa combater esses 3 vilões. E é somente esse método de reprogramação metabólica que vai ser capaz de combater esses 3 vilões ao mesmo tempo, fazendo o seu corpo queimar muito mais gordura e ficar com o corpo todo definido. Eu me chamo Helena Rangel e sou mãe de 3 meninos, o Davi, o Samuel e o Caetano. E assim como você, eu senti na pele as transformações da gestação. Eu sou personal trainer e minha história com atividade física começou ainda quando criança, quando eu fui atleta de ginástica artística. Eu sempre fui apaixonada pelo movimento e sempre fui muitíssimo ativa. Antes de engravidar do meu primeiro filho, eu treinava CrossFit 6 vezes por semana e estava na minha melhor forma física. Aí eu sempre pensei que quando eu engravidasse, por eu ser super ativa, eu ia ter uma gestação mega saudável, tipo aquelas mulheres que treinam durante toda a gestação até o dia do parto. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Quando eu engravidei do Davi, na 16ª semana da gestação, eu descobri que ele tinha uma má formação genética super grave. Ele não havia desenvolvido adequadamente os rins. E por conta dessa má formação genética, os médicos me disseram que ele poderia falecer ainda na barriga a qualquer momento. E aí vocês podem imaginar que o meu mundo, nesse momento, literalmente virou de cabeça para baixo. Porque você pensar que em qualquer momento o seu filho ele pode morrer ainda ali na barriga é uma dor que eu não consigo nem explicar. E aí, por medo de perder o Davi, eu acabei tendo uma gestação super sedentária. Eu não fazia praticamente nada para conseguir segurar o máximo de tempo possível ele ali na minha barriga. E assim, o Davi resistiu ali duramente até a 37ª semana de gestação, quando eu, de fato, entrei em trabalho de parto. Eu tive um parto normal, foi um momento extremamente emocionante, uma equipe maravilhosa que estava me acompanhando o tempo inteiro, mas infelizmente o Davi, ele não sobreviveu. Eu e meu esposo, a gente ainda ficou algum tempo com ele ali no colo, batizamos o Davi e depois tivemos que nos despedir. E, como é de se esperar, eu entrei em um luto profundo, sem ânimo nenhum para voltar a treinar ou para voltar a dar aulas. Eu afogava todas as minhas tristezas na comida. Assim eu fui só engordando cada dia mais. Mas o sonho de ser mãe e ter um filho ali no colo ainda era latente em mim. E foi então que 6 meses depois eu engravidei do meu segundo filho, o Samuel. Samuca, que graças a Deus veio super saudável para completar a nossa família. Agora sim eu estava me sentindo completamente realizada e feliz, mas isso como mãe. Como mulher, ainda havia uma coisinha ali que me incomodava muito. Depois de 2 gestações, sem ter praticado nenhuma atividade física, nenhuma delas, o meu corpo havia se transformado muito. Eu já não me reconhecia mais no espelho. E aí, foi aí que nasceu em mim uma vontade muito grande de voltar a ser aquela Helena de antes, que era super atlética, super ativa e que tinha autoestima lá em cima. Só que com um bebê pequeno,
a minha rotina era completamente diferente. Você que é mãe que está aí do outro lado, você vai me entender muito bem. E para complementar, o Samuel nasceu no meio da pandemia. Eu estava de home office e sem nenhuma ajudante em casa. Então as circunstâncias do momento e a rotina corrida não permitiam mais que eu treinasse com a mesma intensidade e com o mesmo volume e tempo de treino que eu treinava antes. Mas eu estava determinada a dar o primeiro passo. E eu posso te dizer, viu? Ninguém segura uma pessoa determinada. E foi aí que eu comecei a realizar treinos bem curtinhos de 30 minutos apenas em casa. Treinos que se encaixassem na minha rotina. E aí é importante dizer que eu não tinha tempo para ficar perdendo com treinos aleatórios, genéricos, esses treininhos fofos, sabe? Porque você sabe que quando você vira mãe, o tempo é uma coisa preciosa na nossa vida. E como toda mulher, eu queria o quê? Resultados rápidos e eficientes. É por isso que em todos os meus treinos eu fazia a combinação correta de exercícios, não só para queimar gordura, mas também para construir massa muscular. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu fui atleta de ginástica na infância e também técnica de ginástica? E você já reparou que uma ginasta, ela tem o corpo magro e definido? Isso aí acontece por conta da metodologia de treinos que a ginástica utiliza. Enfim, eu utilizei todo o meu conhecimento como atleta e técnica de ginástica e adaptei à minha realidade. Porque afinal eu estava treinando em casa, não estava treinando no ginásio e eu já não tenho mais o corpo atlético que eu tinha antes. E aí, com a combinação estratégica de exercícios, eu consegui reprogramar meu metabolismo para queimar 3 vezes mais gordura e não só isso, ficar com o corpo todo definido. E aí, vendo os meus resultados, muitas mulheres se interessaram pelo meu método. Foi quando eu criei o programa Toda Definida. O único programa com o método de reprogramação metabólica que vai fazer você queimar 3 vezes mais gordura que os métodos convencionais e ficar com o corpo todo definido. Mas, para você entender melhor a dinâmica desse método de reprogramação metabólica, deixa eu te explicar a ciência por trás desses 3 vilões. O estrogênio é um hormônio que é responsável pela distribuição da gordura no corpo da mulher e pela regulação do nosso metabolismo. Após o parto, os níveis de estrogênio eles continuam flutuando, o que pode afetar o seu metabolismo e o armazenamento de gordura em regiões específicas, dificultando a perda de peso. Só para você entender melhor, quando os níveis de estrogênio estão equilibrados, ocorre uma distribuição uniforme da gordura corporal, porque o estrogênio ele tem o papel de inibir uma proteína chamada lipoproteína lipase, que é o LPL, que é responsável por regular o armazenamento de gordura nas nossas células adiposas. Agora, quando o estrogênio está desregulado, há uma alteração na distribuição da gordura corporal, que faz com que a gente acumule mais gordura, principalmente na região abdominal. Além disso, o estrogênio também possui um papel de regular o nosso metabolismo. E aí, com as alterações desse hormônio, o nosso metabolismo ele fica desregulado e tende a ficar muito mais lento, como se o nosso metabolismo despencasse mesmo depois da gestação. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um método que te ajude a regular esses hormônios para que você volte a ter uma distribuição uniforme de gordura e também para que você consiga acelerar o seu metabolismo. O que muitas mulheres não sabem é que existe um método, que é o método de reprogramação metabólica, que é capaz de regular o seu metabolismo, fazendo com que você queime 3 vezes mais gordura, não só durante a atividade física, mas em repouso, aí ó, assistindo esse vídeo, seu corpo continuará queimando calorias. Mas afinal, como funciona o método de reprogramação metabólica? A primeira coisa que você precisa entender do método de reprogramação metabólica é que nele você vai encontrar a combinação específica de exercícios metabólicos
com exercícios de força, combinados de forma estratégica, você vai conseguir ativar o que a gente chama de efeito EPOC. Esse efeito, segundo estudos científicos, é responsável pela maior oxidação da gordura, não só durante o treino, mas em até 2 dias após o treino. Ou seja, em até 2 dias após o treino, sentada aí me assistindo, seu corpo vai continuar queimando calorias. Além disso, com a combinação correta de exercícios de força, você vai conseguir ganhar mais massa muscular. E se você não sabe, quanto mais músculos você tem no seu corpo, mais acelerado vai ser o seu metabolismo. E é por isso que você precisa de um treinamento que trabalhe especificamente essas duas vertentes: treinos de força e treinos metabólicos. E é por conta dessa combinação estratégica que minhas alunas conseguem resultados incríveis, queimando gordura 3 vezes mais rápido, e não só isso, conseguem também ficar com o corpo todo definido. Tudo isso treinando apenas 30 minutinhos por dia, sem precisar sair de casa. Agora que você sabe como funciona a ciência por trás desse método, você tem 2 opções. Primeira opção, treinar apenas 30 minutinhos por dia, mas continuar queimando gordura por até 2 dias após o treino. E não só isso, ficar também com o corpo todo definido. E segunda opção, continuar tentando os métodos convencionais de treinamento, que não são pensados especificamente para mulheres que tiveram filhos, e continuar sem ter resultados expressivos. A Karen, a Ana, a Ivana, a Ingrid escolheram a primeira opção. Tive esse emagrecimento, né? Eu tive aumento de massa muscular e tudo treinando em casa. Sim, treinar em casa dá resultado, né? Porque são treinos dinâmicos, são treinos que trabalham o corpo todo. Quem tem alguma dúvida ainda, porque tem muitos planos realmente, né, de treinar em casa que a gente acha na internet. Mas o da Helena é diferenciado. A Helena, ela tá ali o tempo todo. Tem o suporte ali mesmo ativo, né? Agora vamos entender como está dividido na prática o programa Toda Definida. Você vai ver que ele funciona como uma escadinha, onde você vai ter todas as fases de treinamento. A fase 1, fase 2 e fase 3. Conforme você for atingindo seus objetivos, você vai subindo de fase. Então você vai começar lá na fase 1. A fase 1 é a fase de reprogramação metabólica. Nessa fase, você vai reprogramar o seu metabolismo para queimar 3 vezes mais gordura através daquele efeito que eu falei para vocês, que é o efeito EPOC. Nessa primeira fase, de 8 semanas, o objetivo aqui é que você perca até 10 quilos nessas primeiras semanas. A segunda fase de treinamento é quando a gente começa com o protocolo Super Tonus. Neste protocolo, você já vai estar sentindo as roupas ficando ali, bem mais largas, mas a gente vai acelerar a queima de gordura e não só isso. Agora o nosso foco é fazer com que você comece a ganhar ainda mais definição muscular. Então os treinos são de 30 minutinhos e são estratégicos para você conseguir uma definição máxima do seu corpo, continuando com a queima de gordura. Depois que você finaliza a segunda fase, você vai para a terceira fase de treinamento, que é para o nível mais avançado, onde cada mês eu libero um treino novo para vocês. Nessa fase, você já atingiu seu objetivo de emagrecimento, já está com o corpo mais definido, mas a nossa intenção agora é manter a sua massa muscular e você conquistar a definição extrema. Então a gente vai intensificar os treinos de força para que você consiga esculpir o seu corpo, lapidando cada vez mais os seus músculos com um método de definição extrema. Repare que eu passei exatamente por essas fases durante a minha transformação, onde eu primeiro perdi peso e diminuí o percentual de gordura corporal para depois começar a ganhar mais definição e ganhar mais massa muscular. E é exatamente essa estratégia que você vai receber completinha no programa Toda Definida.
além desse passo a passo completo com todas as fases do programa Toda Definida, eu ainda vou te oferecer diversos bônus. Você vai ter acesso ao projeto Tanquinho para ficar com o abdômen mais definido em apenas 4 semanas. Vai ter acesso ao desafio 10 dias no foco, que é o queridinhos das minhas alunas, para você poder perder até 4 quilos em apenas 10 dias. Você vai ter acesso também ao programa Musa Sarada, que é um programa de treinos específicos para quem gosta de treinar na academia, onde cada mês é liberado um treino novo para você na nossa plataforma. Vai ter acesso aos treinos HIIT, que são treinos bem curtinhos, de apenas 15 minutos naquele dia que você está na correria. Vai ganhar também os meus treinos de ativação de glúteos, que são treinos específicos para deixar o seu bumbum mais redondinho e mais empinado. E além de tudo isso, eu ainda vou oferecer para vocês treinos específicos de flexibilidade, para você trabalhar também toda a parte de alongamento e conseguir eliminar dores e ter resultados ainda mais eficientes nos seus treinamentos. Mas afinal, Helena, quanto tudo isso que você está me oferecendo vai custar? Pensa aqui comigo, se você fosse pagar um personal na academia, você ia pagar pelo menos, colocando aí por baixo, R$50 a hora aula. Se você treina pelo menos 3 vezes na semana, só naquela semana você vai gastar o quê? R$150. Num mês, isso vai dar o quê? R$600. Agora, em um ano, isso vai te custar quanto? Pelo menos R$7.200. Agora, para você ter acesso ao programa Toda Definida e mais todos esses bônus que eu te falei e ter contato diretamente comigo, eu vou estar te dando 100% de suporte. E esse é o grande diferencial dos meus treinamentos e é por isso que minhas alunas têm tantos resultados, porque eu tô ali o tempo inteiro com vocês, dando todo o suporte e auxílio necessário, tirando todas as dúvidas, motivando, incentivando, promovendo atividades no nosso grupo, para que vocês estejam sempre muito engajadas. Então você vai ter não só uma personal, mas uma parceira de treino ali te incentivando diariamente. Tudo isso você vai pagar para o acesso anual apenas 12 vezes de R$ 39,86. Ou, se você preferir fazer o pagamento à vista, apenas R$ 397 no ano. Se você dividir esse valor por 365 dias, você vai pagar cerca de R$1 por dia. O que é R$1 por dia hoje em dia? Eu tenho certeza que você não consegue nem pagar um cafezinho com apenas R$1. Ou seja, apenas R$1 por dia para você viver a grande transformação da sua vida. E se você fechar hoje o programa Toda Definida, você vai ter acesso a toda a plataforma de treinos com todas as atualizações durante um ano. Qual a importância de você continuar comigo durante um ano? É que você, além de ter acesso a todas as atualizações da plataforma Toda Definida, você vai evitar o famoso efeito sanfona. E o que é o efeito sanfona? É quando você finalmente consegue perder peso. Se você não continua utilizando as estratégias corretas, o que vai acontecer? Você vai engordar tudo de novo. Ou às vezes tem gente que engorda mais do que estava antes. Então, se você continua comigo ali durante um ano, te dando todo o acompanhamento e todo passo a passo, você vai conseguir manter a sua transformação e manter o quê? O seu corpo sequinho, definido como você sempre sonhou. Quanto custa a sua autoestima? Eu tenho certeza que não tem preço. Mas se você ainda está na dúvida, eu vou te oferecer uma garantia de 14 dias. Ou seja, se você comprar o programa Toda Definida hoje e em 14 dias você perceber que esse programa não é para você, você pode entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp e dizer: Helena, não é para mim, não quero mais. Eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Basta você falar que não funcionou para você e eu vou devolver o seu dinheiro dentro de 14 dias.
Mas eu tenho total confiança de que você vai entrar no programa Toda Definida e você vai perceber que foi a melhor decisão da sua vida. Então clique aqui no botão abaixo e entre agora mesmo para o programa Toda Definida com esse valor super especial e faça parte do meu time de mulheres definidas.